Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nasceu no ano de 1712 em Genebra, na Suíça, e ao nascer, Rousseau ficou órfão de mãe. Aos 12 anos, Rousseau ficou órfão de pai, que nunca se preocupou com a educação do filho. Na ocasião, Rousseau foi adotado por um pastor protestante que lhe colocou na escola. Com 12 anos, quando Rousseau entrou na escola, ele já escrevia algumas coisas, como comédias e sermões. Rousseau cresceu e se tornou um adulto para a sociedade com um temperamento muito forte, uma pessoa de difícil relacionamento, uma pessoa estressada demais. No entanto, isso não prejudicou o grande filósofo que Rousseau se tornaria. Rousseau teve uns relacionamentos complicados, como já foi dito anteriormente. Em um desses relacionamentos complicados, ele teve 5 filhos. E consta-se que ele pegou esses 5 filhos e colocou no orfanato. Mesmo tendo colocado esses 5 filhos no orfanato, essa ação de Rousseau não causou problema para o homem que ele se tornaria no futuro. Rousseau se tornou um grande escritor, um grande filósofo, uma pessoa que contribuiu muito para a sociedade daquela época, contribuiu também na Revolução Francesa. Rousseau, ele acreditava que o homem estava diretamente ligado à natureza. E com isso, a gente tinha que conversar da base. E que essa base seria as crianças. Rousseau era um filósofo que ele dava muita importância para o que as crianças falavam. E colocava a sociedade à frente de tudo isso. Colocava para a sociedade que a sociedade tinha que ter um olhar mais aguçado, mais carinhoso para o início da vida, que era como é que eu posso dizer? Quando se era criança, quando se é criança, que ali seria a base de tudo. A pedagogia daquela época era um tanto quanto defasada e Rousseau não concordava com a pedagogia daquela época. Por que ele não concordava? Porque não era dado voz à criança. Rousseau contribuiu muito para a sociedade daquela época nesse sentido, porque ele sempre colocou o homem não como uma pessoa, como um ser abstrato, mas como um ser concreto, capaz de desenvolver, como é que eu posso dizer, capaz de desenvolver grandes pensamentos desde sua infância até a vida adulta. Uma das principais obras do Rousseau foi o Contrato Social, onde ele expressa sua opinião sobre o governo daquela época. Então, no decorrer das nossas falas, a gente vai observar, vocês vão observar a importância que tem Rousseau para a sociedade. Bom, falar sobre Rousseau é falar sobre autonomia própria. Por que falar sobre autonomia própria? Rousseau defendia uma das principais ideias, que era a ideia da educação da natureza. Bom, Rousseau vem dizer que as crianças devem ter autonomia própria. A educação da natureza é defendida por ele pelo fato de que o ser humano em si, quando nasce e ele cresce, ele já vem com autonomia própria, uma conexão com a natureza. E porque ele partiu daí, essa foi uma das principais ideias vistas por ele e uma das principais teorias defendidas em diversos livros que foram escritos pelo autor. Ele vem defender essa ideia, ele vem mostrar essa ideia para a gente.
Após ter visto o contrato social, que foi uma ideia liderada de autonomia da sociedade, Rousseau ele criticava as formas das escolas da educação doméstica que tinha naquela época. Temos um exemplo assim como as meninas, depois de uma certa idade, quando elas estavam crescendo, elas deveriam fazer o quê? Aula de dança, aula de etiqueta, como caminhar, como comer. Ou seja, ele achava que a criança em si, ou até mesmo o adolescente, o ser humano em si, ele pode ter como aprender consigo mesmo, com a própria natureza. Ele não precisa da sociedade para ensiná-lo. Ele não precisa depender da sociedade para aprender a ser uma pessoa melhor. Por quê? É como se a sociedade estivesse criando pessoas nas quais eles queriam que se tornassem. Nós não nos tornamos, nós somos. O pensamento dele era o pensamento, digamos que, mais elevado. Você não é só o que as pessoas querem que você seja, você não é só o que elas te ensinam. Então, a criança em si. Ao falar da educação em sala de aula, Rousseau diz que o professor deve deixar os alunos serem livres, que a partir dessa liberdade o aluno consegue adquirir conhecimento. E a partir dos seus próprios interesses, o aluno consegue aprender por meio de dificuldades progressivas, por meio da interação, por meio da ludicidade. Isso faz com que o aluno evolua, com que ele cresça naturalmente dos sentidos ao espírito. Rousseau, ele criticava muito a pedagogia jesuíta, que era uma educação muito rígida, punitiva, e que usava de um método de memorização. A educação nessa época era dessa forma porque as crianças elas eram vistas como mini adultos, como pequenos adultos. Então, para eles, as crianças tinham capacidade de aprender dessa maneira. Rousseau, ele foi uma espécie de descobridor da infância. Ele dizia que a criança deve ser criança. Em sala de aula, ela tem que brincar, tem que interagir umas com as outras. E não precisa ser em sala de aula, não precisava ser. Pode ser em meio à natureza, em um espaço em que ela possa usar de sua imaginação, que elas possam correr, brincar. Em sua obra, Emílio, ou da Educação, ele fala do pequeno Emílio, que é educado em casa, na qual seu pai contrata um professor para ir até sua casa e ele aprende ali mesmo, no jardim, em meio à natureza. A partir disso, o professor ele deve intervir o mínimo possível. Não precisa ensinar nada novo, nenhum saber novo. Apenas conservar, fortalecer as qualidades morais nascidas com essas crianças, deixando a criança ser criança, deixando ela ter imaginação. A criança, nesse momento, ela deve ser estimulada com sentimento, usufruindo do sentido na busca por experiência. Tudo o que a criança deve aprender é por meio da ludicidade, do olhar, do tocar, do ouvir, do provar. Isso tudo exercendo sentidos. Tem uma frase que Rousseau dizia que a criança corra, se divirta, caia 100 vezes por dia. Tanto melhor, mais cedo aprenderá a se levantar. Então, para Rousseau, o professor não precisa ensinar nada complexo, nada abstrato, pois a criança ela ainda está numa fase que nem desenvolveu a razão. Pois, como ele disse, na infância a razão dorme. Então, a partir disso, deve-se buscar na criança a criança,
com suas próprias maneiras de olhar, de sentir, sem substituir o olhar infantil pela razão adulta. Portanto, a partir desse método de ensino, a criança vai se tornar, segundo Rousseau, um adulto total e incorruptível, forte no intelecto, forte no físico, forte na razão e no sentimento. Olá, a situação de aprendizado segundo Rousseau. A nossa atividade se chamará Brincando com os Sentidos. Essa atividade será feita com a turma do Jardim 2, de 4 a 5 anos. O objetivo dela é que as crianças reconheçam seu corpo através dos sentidos. Baseada na fala de Rousseau a respeito desta fase da infância, onde ele enfatiza que tudo que a criança aprende nessa fase deve vir do ouvir, do tocar, do sentir. Ou seja, exercer os sentidos e assim aprender com eles. Para Rousseau, não se deve trabalhar de forma complexa e abstrata buscando razão, pois, segundo ele, na infância a razão dorme. Ele diz que a criança tem necessidades mais físicas e o foco deve ser o aperfeiçoamento dos sentidos, longe de punições. Ou seja, a criança deve experimentar sem ser punida se errar ou não. A função do professor nessa dinâmica é interferir o menos possível, estimulando os sentidos na busca da experiência. Ou seja, o professor vai deixar a criança ficar à vontade, deixando ela mesma experimentar as coisas, né? Nessa dinâmica, a professora irá montar espaços em sala de aula mesmo, para que as crianças possam brincar com os 5 sentidos. Na área reservada para o olfato, terá aromas, né, para que eles possam, de olhos vendados, sentir os cheiros e descobrir se eles identificam ou não. Na área do paladar, terá alimentos doces, salgados, né, para que eles possam comer e saber se eles identificam, mesmo estando de olhos vendados, se eles identificam qual é o alimento. Na parte do tato, terá objetos grandes, pequenos, lisos e ásperos, para que eles possam tocar e ver se eles conseguem identificar se é liso, se é áspero, né? Na parte da visão, terá algumas imagens para que eles possam ver e também algumas ilusões de ótica, para que eles possam ir conhecendo. Na parte da audição, será usado instrumentos para a emissão de sons, para que eles possam dizer se reconhecem ou não os sons. Para finalizar, será falado sobre o sentido, sobre os órgãos, né, que usamos para cada determinado sentido. E terá a musiquinha do hi-fi, sobre os 5 sentidos. Porque para Rousseau se aprende com 3 mestres, com a natureza, com as coisas e com as pessoas. Então, nesse sentido, a avaliação será mais feita na questão da observação mesmo, observar se eles já sabiam alguma coisa antes, né, se eles estão aprendendo só agora, se até mesmo para identificar se há alguma dificuldade na questão da audição, se eles estão escutando direitinho. Então, tudo isso vai ser observado nessa atividade dos 5 sentidos. Obrigada. 5 sentidos, e os seus sentidos quando